Olá, tudo bom? Hoje vou falar para você um pouco sobre as possibilidades que o Convex Legal Analytics traz ao seu departamento jurídico ou ao seu escritório. O primeiro é inerente aos próprios resultados. Quem trabalhou em departamento jurídico e em escritório sabe algumas das dificuldades que nós temos em mostrar resultados. Pois bem, nós vivemos agora no mundo de dados. E quando nós falamos em dados, nós conseguimos extrair uma série de informações desses dados. Quando a gente consegue computar essas informações e utilizar elas a nosso favor, nós mostramos quem nós somos, a que nós estamos fazendo, como é o nosso trabalho. Isso o Convex traz para você. O Convex ele pega uma série de informações dos processos e traz para você de uma maneira sistematizada, fácil, muito acessível. Assim, da mesma maneira onde você consegue mostrar o resultado da sua atuação profissional, você consegue mostrar um panorama geral do mercado. Isso possibilita aos seus stakeholders, ao seu cliente, a uma diretoria, a compreender a maneira como você tem trabalhado. Também preciso falar sobre a maneira como o Convex pode impactar o seu ROI. O ROI, o retorno sobre o investimento, ele é uma daquelas métricas que mais são utilizadas e muitas vezes são mais valorizadas. Por isso, mostrar isso com dados e mostrar isso de uma maneira bem dinâmica, como o Convex traz, pode ser a peça essencial para que você mostre também o seu valor. Lembre-se também que o próprio Convex ele te traz uma série de informações que potencializam até mesmo uma melhoria no seu ROI. Porque se você tem esses dados e você sabe como utilizá-los, e isso é uma coisa que o Convex traz de maneira muito instintiva, e a equipe do Convex auxilia você em todas as etapas da compreensão dessa informação, sem dúvida você vai ter um resultado extraordinário. Nós podemos falar também sobre a saúde financeira do seu negócio. Você, como advogado, seja atuando dentro de um departamento jurídico ou também dentro de um escritório, sabe que muitas vezes nós precisamos tomar uma série de decisões estratégicas que vão impactar diretamente na saúde financeira da empresa ou do escritório. Veja bem, se você tem dados, essa informação, esses detalhamentos, eles se tornam totalmente diferenciados. Você não vai tomar decisões baseadas em impressões. Você vai tomar decisões baseadas em informações reais, que trazem uma certa relevância ao seu negócio. Assim você consegue se planejar de uma maneira estratégica e eficiente. Vamos falar também sobre produtividade. Você, na sua atuação profissional, e eu como advogada, sei muito bem que muitas vezes nós repetimos uma série de atuações e informações, às vezes de uma maneira bem maçante. Mas imagine que você tenha a capacidade de agir de forma criativa para o seu cliente ou para a empresa em que você trabalha. Imagine que você tenha uma série de informações que você pode jogar para criar, não apenas para agir de forma passiva. Bem, isso é o que o Convex traz para você. Imagine ter uma visão muito ampliada dos seus processos, onde você pode, por exemplo, compreender a maneira como um determinado tipo de processo tem sido decidido. Imagine que você tenha a capacidade de ver quais são os temas que geram maior condenação para o seu escritório ou departamento. Imagine quantas ações você pode tomar de forma preventiva e você tem a capacidade de olhar para o direito de uma maneira realmente científica, porque você tem informações. Isso impacta diretamente na sua produtividade. E digo por quê. Você está trazendo uma forma muito mais criativa de ver o direito. Além dos seus colaboradores sentirem-se peça importante dentro do mecanismo do jurídico, eles também vão ter a oportunidade de mostrar muito mais as suas próprias capacidades. Você já imaginou o quanto isso vai impactar na produtividade? Como isso vai melhorar, inclusive, as possibilidades de soluções que você traz? Isso impacta diretamente em outro ponto, aumento de margens de ganho. Se você traz soluções inovadoras, baseadas em informações, você chega ao seu cliente ou à sua diretoria, caso você seja um departamento jurídico, de maneira muito mais ativa. Você, como advogado de um departamento jurídico, você faz parte do mecanismo que cria valor da empresa. Você, como escritório, se torna uma peça única dentro dos seus clientes. Você pode oferecer novos serviços. Você pode oferecer um serviço que atinja diretamente
aquilo que o cliente mais teme ou que ele mais precisa de apoio. Pense, isso não é apenas algo que você pode construir de maneira subjetiva. Nós trazemos dados objetivos, nós trazemos um método para você ampliar as suas possibilidades. Você também traz, através do Convex, o melhor gerenciamento de risco. Todo advogado em algum momento vai lidar com aquelas típicas consultas onde você vai ter que lidar com os riscos que os clientes estão lidando com sua atividade profissional. De repente você tem na mão uma série de informações que você poderia ter tido em outro momento, de uma maneira esparsa. Você poderia pegar essa informação e aquela para juntar e então poder fazer uma análise de risco interessante e inteligente ao seu cliente. Pense bem, isso faz total diferença. Você tem menos tempo em trabalho manual, mais tempo em atividades efetivas e um gerenciamento de risco muito mais assertivo. Lembra que mencionei sobre produtividade? Esse ponto também melhora a sua produtividade. Todo um trabalho que anteriormente seria feito de uma maneira totalmente manual, de maneira até um tanto quanto física, você vai utilizar a tecnologia a seu favor. Isso tudo que mencionei até agora impacta em outro ponto, a qualidade do que você tem entregue ao seu cliente. Veja bem, eu não estou falando que o seu trabalho precisa de algo mais extraordinário. Você, advogado, já tem condições fantásticas de fazer algo incrível. Imagine uma ferramenta que pode potencializar isso. O Convex faz isso. Convex Legal Analytics traz uma série de informações onde você pode utilizar dentro da sua total expertise, do seu total conhecimento, uma leitura aprofundada da informação. Isso de forma alguma substitui a inteligência e a sagacidade do advogado. Ao contrário, dá ferramentas, dá dados, dá informações. O advogado consegue demonstrar isso e consegue, inclusive, se potencializar através dessa ferramenta. Imagine todo o seu conhecimento com mais informações para alimentá-lo. Isso é o Convex. Além do mais, se você já tem algum envolvimento em conhecer e se aprofundar em tecnologias, o Convex é uma ótima tecnologia para você iniciar o seu aprofundamento em dados. Se você gosta de lidar com novidades de mercado, o Convex, ele também é uma ótima ferramenta para que você seja introduzido a este mundo. Porque, além de uma série de informações, ele traz tudo isso de uma maneira simples, fácil de entender. Você vai ter um momento de adaptação, mas isso é normal. E após esse momento de adaptação, que é totalmente auxiliado pela nossa equipe, você consegue estar de posse de um conhecimento que vai levar para sempre. Conhecimento de como lidar com dados na advocacia. E digo mais, você vai ser um dos principais agentes deste novo momento da advocacia. E para finalizar, eu vou entrar em um assunto que talvez você várias vezes tenha desejado, mas não sabia como realizar. Análises comparativas. Você já pensou em comparar o seu cliente com um concorrente dele ou a empresa que você trabalha com uma concorrente dela? Você já imaginou ter acesso a informações onde você possa fazer comparações entre a performance processual de uma empresa e outra? O Convex te possibilita isso. Nós construímos com você um banco de dados que vai popular o Convex. E durante essa construção, nós podemos chegar à ideia de comparar uma empresa com a outra, ou comparar processos de uma carteira com outra. Enfim, de acordo com o que você deseja comparar. E você fazendo essa comparação e trazendo todos esses dados de maneira bem tranquila e bem fácil, sincronizado, você vai ter acesso a comparações que nunca poderia ter realizado antes. E assim eu encerro dizendo que o Convex, ele está totalmente alinhado a uma nova tendência do mercado internacional de lidar com dados e informações para embasar decisões e novas estratégias. Por isso, venha conosco, venha junto com o Convex se inserir nesse novo momento da advocacia data-driven.